como estão? Sextou, boa tarde. Bom dia. Oi, eu fiz assim, o rapaz que tava andando ali, ele pensou que eu estava fazendo assim pra ele. Ô, rapaz, que isso, rapaz, sou comprometido. Como assim? Você olha assim pra mim com aquele charminho. Sei não, hein, rapaz. Sei não, hein. Era um japonês andando em bicicleta. Eu fiz assim pra vocês. Ele olhou nessa hora, pensando que eu tô dando tchauzinho pra ele. Aí ele, ai, é pra mim. Oh, rapaz, eu não sou chegado em homem não, rapaz. Até eu não sou chegado nem em mim. Se eu pudesse dar um escanteio em mim pra lá, sai pra fora, Marcos. Eu dava até um escanteio em mim, pô. Não gosto de homem não, pô. Chegar de homem não. Sai fora. Sai pra lá, sai. Aceita um cafezinho do 7-Eleven. O 7-Eleven, de tanto que eu faço propaganda pra vocês, vocês têm que me patrocinar. Vocês têm que me patrocinar, hein? Pô, pelo menos um cafezinho por dia, pô. Um cafezinho com leite por dia, no mínimo, é o mínimo que vocês poderiam me dar, pô. Tô fazendo maior propaganda pra vocês. Olha o cafezinho do 7-Eleven, olha, é muito bom. Se eu fosse vocês, tomavam café da manhã, 7-Eleven, todos os dias o cafezinho do 7-Eleven. Ó, que tal essa propaganda? Ei, ficou muito bom, hein, 7-Eleven? Pelo menos um cafezinho por dia, né? Na faixa aí vocês têm que me dar, né, pô? Assim, vai ser mão de vaca assim, pô. Aí eu tinha ligado o vídeo, né? Agora há pouco, o vídeo. E tava tocando o vídeo. E eu tô achando que eu tô na live. E falando, achando que era live. E eu falando, achando que era live. Eu achando que era na live, né? E eu não prestei atenção. Se eu liguei a live, ou se eu liguei o vídeo pra mim, eu tinha ligado a live e tô falando. Só que era um vídeo. Eu tava fazendo um vídeo. Aí rodou uns 7 minutos. Né? Depois fui perceber que, pô, não era live. Era um vídeo. Acho que sextou e eu estou com a cabeça de acabou. Minha cabeça já apagou. Minha cabeça já acabou porque sextou. Cabeça de bagre mesmo. Aceita o cafezinho, gente? Do 7-Eleven. Bom dia pra você. E eu que eu lavei o carro. De ontem eu lavei o carro. Ontem. Não sei. Eu lavei o carro, passei na bucha, né? No posto. E paguei 400 ienes pra lavar o carro. Aí no dia seguinte, justo no dia seguinte, aí acho que não sei se choveu ou deu aquela ventania, deu uma ventania danada que encheu de poeira o carro. Aí grudou as poeiras no carro. Agora tá. Aí, que adiantou? De que adiantou eu ter passado a bucha no carro? Eu passado a bucha não, naquelas buchas de lavar um carro no posto, né, gente? Eu não. No posto, tá?
sabe, quase quente. Ele tá nessa fase de quase quente, mas não chega quente. Eu gosto de café bem quente, pelando assim, eu gosto, né? Mas ele tá quase quente, então, mas também não tá morno. Fica nesse meio termo. Eu gosto mais para quente, né? Mas dependendo do dia que você pega na máquina, a máquina, você pega, né, no meu caso, às vezes eu dou sorte e pego o café quente da máquina. E às vezes vai estar morno. Já peguei café morno da máquina, da loja de conveniência, que é o que eu não gosto. Quando eu pego café morno, eu não gosto. Aí não tem como, né? Você ir lá, eu quero café morno, né? Eu quero café quente, mas veio morno. Dá pra você trocar? Quem que vai medir a temperatura? Eu acredito que se falar assim pros atendentes, ele vai lá e troca, né? No Japão é assim. Né? Diferente do Brasil. Se você comprou, o problema é teu. Dane-se. Que compre certo da próxima vez. Aprenda a comprar, significa, né? Mas aqui, até eu um dia fui no Family Mart, eu lembro que era até a Family Mart. Eu paguei, né, lá no caixa, eu paguei o café com leite. Aí ao vir pegar na máquina, aí eu peguei, apertei o botão de só café. Aí veio só café tudo pretão assim. Aí eu, poxa vida, só café, poxa, perdi errado, mas eu tinha pagado lá o certo, né? Aí eu chamei o gerente, poxa, agora como é que faço? Será que ele vai jogar fora? Como é que faço? Vou ter que pagar o outro, porque quem que errou, quem que apertou o botão fui eu, não foi os atendentes, né? Se fosse os atendentes, até entendo, né, que né, você errou aí, eu não pedi esse. Mas não foi o caso, foi eu que apertei o botão errado, sendo que o botão estava do lado com café com leite. Eu apertei só café, que é o botão do lado esquerdo. Eu errei, então, né? Chamei a moça, né? A moça entendeu, ó, apertei errado, mas foi meu erro. Como é que eu faço agora? Jogo fora? Como é que eu vou ter que comprar outro? Ela foi lá e falou pro gerente. Aí o gerente já trouxe outro copo e já pode pegar outro café. Aí ele levou o café todinho, café com um copinho cheio de café, levou e jogou fora o café. Acredita, gente? Jogou fora o copo do café cheio. Quer dizer, mesmo que foi o meu erro, ele preferiu ter o prejuízo do que dar o prejuízo para o cliente. Eu me senti assim, poxa vida, o erro foi meu, né? Não foi nem do OMC. E você, quando tem uns problemas, uns perrengues no trabalho, o chefe ele fica lá falando, gritando lá com outro funcionário, fica gritando, e isso prejudica no ambiente de trabalho, deixa aquele ambiente ruim, e esse trabalhador, né, ele vem e reclama para você, quer dizer, você tem amizade com esse trabalhador, ele vem e fala, você viu o que aconteceu hoje? O chefe gritou comigo, ele falou isso. Aí eu observando a situação, né, em todo, não somente a queixa do rapaz, né, falando que o chefe gritou com ele, né, aí eu vejo, tento entender a situação inteira, completa, não só a versão da pessoa, né, que está se queixando, né. Aí eu vejo que o chefe tá certo referente a uma situação, a uma tarefa que a pessoa não fez porque estava desatenta, e acabou falhando, né? Mas é uma falha que não chega aos níveis de padrão trabalhista a ponto de levar uma penalidade. A uma penalidade, a uma advertência, sim, olha, toma cuidado. É no máximo isso que eu, na minha interpretação, deveria ter feito, né?
Ô, você esqueceu aqui, ô, você também, hein? Tipo assim, bem leve, né? É algo para se fazer bem leve nesse sentido. Não precisa. Você esquece, pô, você não sei o que, pô, não pode, esse aqui tá errado e não sei o que. E aí eu fiquei assim, nossa, é tão desproporcional pelo que o chefe tá gritando e falando alto para todo mundo ouvir, só porque ele esqueceu de algo, no sentido assim que, poxa vida, é algo que é tão simples. Ué, esqueceu, é só falar, ó, você esqueceu, é que esquecendo, você sabe, né? Explica rapidinho, leve assim, não precisa brigar com a pessoa em tom alto, gritando. Eu tô falando a nível trabalhista, tá, gente? Não é a nível de casa, não é a nível de, de a nível de trabalho. Você tem que ter uma regra, você tem que usar as leis, você tem que usar as normas trabalhistas, você tem que usar a instrução do trabalho, você não pode se alterar como pessoa física e querer descarregar na pessoa. Como uma pessoa física, ela se irrita. A gente se irrita fisicamente, né, como pessoa particular em casa ou assim na rua. É uma coisa, mas dentro do trabalho a gente tem que usar normas, a gente tem que usar regras, a gente tem que usar leis. Então, da mesma forma que a gente é lá fora da empresa, a gente não pode ser igual aqui dentro do trabalho. Aqui dentro do trabalho, trabalhamos em equipes e a gente não pode se alterar da mesma forma que a gente altera lá fora, que é o Código Civil, que vai ter que ser usado quando você se altera com alguém lá fora da empresa e briga. É um Código Civil. Agora, dentro da empresa, esse é um código trabalhista. Se você se irritar tanto, bater na mesa e não sei o que, aí vai ficar como assédio moral. Você está fazendo assédio contra a pessoa, contra o funcionário. Então, é essa linguagem que eu estou querendo dizer. Mesmo que você fique nervoso porque a pessoa errou várias vezes, errou não, esqueceu ou errou alguma coisinha de nada, é uma coisinha de nada que não infringe o trabalho, não é o trabalho em si. Tipo assim, algo que você esqueceu a luz, por exemplo, esqueceu a luz acesa. Você esqueceu a luz acesa, foi lá no banheiro e esqueceu a luz acesa, certo? Vamos colocar esse exemplo da luz acesa. Pronto, a luz acesa, aí a pessoa foi no banheiro e esqueceu a luz acesa. Aí, pronto, aí o chefe pega, a luz estava acesa. Você esqueceu a luz acesa, poxa. Mas não é o caso de, dentro do trabalho, o trabalhador esqueceu a luz acesa, de pegar, dar uma advertência. Não é o nível de advertência a luz acesa. Não é a nível de advertência e punição uma luz acesa que o funcionário esqueceu. Eu estou querendo dizer isso. Esse daí não cabe você dar uma advertência, uma punição para uma luz acesa. Não encaixa essa punição nas leis trabalhistas. É algo arbitrário, é algo irracional quando você faz nesse sentido, para você punir o funcionário. Esqueceu uma luz acesa no banheiro, ou quando vai lá na cozinha, fui lá na cozinha, eu usei o pano para lavar, para limpar, enxugar a mão. Já lavei a mão, tem o pano de papel, enxuga a mão, vai pegando. Sabe aquele coisa assim, como se fosse ticho, tá ali. Lavei a mão. Eu nem uso esse papel, mas você lava a mão, pega o pano, papel, né, de toalha, papel, aí lava e joga no lixo. Aí quando acaba, aí fica lá só um plástico, né, aquele plástico que não tem mais nada dentro. Aí quando o chefe pega, não tem mais nada lá dentro, quer dizer, aquela pessoa que é o último que usou e não jogou fora aquele plástico,
Aí, ó, você esqueceu de trocar, você esqueceu de colocar o novo no lugar, você deveria ter colocado o novo no lugar. Aí quebra o pau só por causa disso, é por causa que não colocou outro lugar. Não cabe também uma punição, uma advertência a nível trabalhista, a nível de lei trabalhista, a nível de punir o funcionário referente a um papel toalha que esqueceu de repor um novo no lugar. Isso não tem nada a ver, não cabe punição, não cabe advertência, não cabe um recurso tão pesado em cima de um funcionário referente a um papel toalha que esqueceu de colocar um novo no lugar. Não encaixa, isso é muito pesado, isso é arbitrário, é irracional. Então, essas coisinhas juntando, somando isso mais aquilo, somando isso mais aquilo, o funcionário vai ficando irritado, junta 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes algo nesse sentido que não encaixa nos padrões das leis trabalhistas para punir, para chegar ao nível de punição ao funcionário, que o chefe ele vai subindo essa escada a ponto de ele acha que isso ele está levando em vantagem, ele acha que aquilo lá está certo de punir o funcionário, chega a um ponto de gritar, chega a um ponto de bater na mesa, chega a um ponto de enfrentar a cara assim, apontar o dedo, não pode, você tá cabeça dura, você tem que morrer, nesse sentido, aí você está extrapolando, meu filho, nesse sentido, chefe, me desculpe, você está atropelando. Pronto, aí eu de fora vendo uma situação dessa, o chefe fazendo isso, e eu tenho a visão de todos os eventos que aconteceu, que todos os eventos somados na minha interpretação jurídica não chega a nível de punição e de advertência para o funcionário que use os padrões das leis trabalhistas para chegar a punir o trabalhador. Então eu de fora vendo esses eventos, eu não fico quieto. Então é essa pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês ficariam quietos? Vocês ficariam omissos vendo uma desgraça dessa acontecendo com seu amigo, com seu colega de trabalho, com sua amiga, sua colega de trabalho, vendo um chefe desgraçado pegar e enfiar o dedo na testa do funcionário, dizendo que ele é culpado porque ele esqueceu de colocar o papel higiênico lá no banheiro, porque esqueceu de desligar a luz, porque não sei o que. Você ficaria quieto ou você fica lá omisso, ouvindo e como se fosse aplaudindo o chefe enfiando o dedo na cara do funcionário, você fica ouvindo e às vezes os funcionários lá vendo o chefe apontando o dedo na cara do funcionário e o funcionário bem quieto assim, porque a pessoa é deficiente psicologicamente, tem problemas mentais e a pessoa não retruca, a pessoa não consegue retrucar, não consegue expor a sua opinião e fica lá retraído. E os outros vendo isso, aí o chefe pega aquilo como se fosse um teatro, aquilo como se fosse o show dele, esmagando o outro. O chefe pega essa esmagação como se fosse o show dele, e ele tendo uma plateia, o restante dos funcionários tudo olhando assim. Aí o chefe ainda dá risada para todos e todos ainda dão risada, como se fosse assim, aplaudindo o chefe. Aí o chefe, o ego do chefe ainda sobe para cima. Você tá no meio dessa plateia também, fulaninho, que consegue aplaudir o chefe nessa desgraça, nesse show desgraçado que o chefe seu apronta dentro da fábrica, dentro da empresa, essas picuinhas que não chegam a nível de punição a um trabalhador, você consegue pegar, ver o chefe fazendo isso contra o seu colega de trabalho,
fica quieto e além disso aplaude e dá o seu sorriso lá nas orelhas e fica lá. Aí o seu chefe, cada sorriso na orelha que ele veja dos funcionários, ele acredita que aquele é o show dele. Você é essa pessoa você é essa pessoa do que faz o show também, aplaudindo o seu chefe. Você é omisso tanto desse jeito, você é tão canalha tanto que nem o seu chefe. Eu não tenho esse sangue de barata, gente. Eu vejo o chefe fazer isso com um colega, eu já vou bater na mesa e bato na mesa e falo assim: ora, oi, por quê? Por que você tá fazendo assim com o cara? Pra quê? Com a intenção do que você tá fazendo isso? Por que intenção que você tá gritando com ele? Por que você está fazendo isso? Qual a lei que você está usando que você tem esse direito de fazer isso, de chamar a atenção, de punir o seu colega, o funcionário, o subordinado, nesse nível que você está atacando ele? Isso é uma assédio moral contra ele. Isso é um Gyakutai, é judiar, né? É uma punição, é um Gyakutai. Você está judiando de um deficiente. Você não pode fazer Gyakutai, ou que não seja deficiente, fazer um Gyakutai com uma pessoa que não seja deficiente, mas está judiando lá, está maus trato contra a pessoa, é um Gyakutai. Então, para deficiente, principalmente, se você fizer um Gyakutai contra um deficiente, tem a lei que proíbe você fazer isso. Você pode ser punido, por causa disso você pode levar multa. Então, é isso. Se um filho de uma mãe, de um chefe, faça isso com um subordinado, um colega seu de trabalho, você é omisso tanto de ficar ouvindo o seu chefe esmagando o funcionário e ficar quieto, e além disso abre o sorrisinho amarelo seu, sem dente ainda, amarelo tanto de fumar aí, e fica aplaudindo o seu chefe e não faz nada, e o seu chefe achando que tá bonito, porque vocês ficam sorrindo, porque vocês ficam aplaudindo. O chefe faz aquela desgraça com o seu colega lá, e ele fica retraído e todo mundo fica lá dando risadinha com sorriso amarelo. O seu chefe sobe o ego e ele acha que ele tá certo, e vocês ficam aplaudindo o chefe. Vocês têm que bater na mesa e chamar a atenção do seu chefe: ó, isso que você tá fazendo é uma pouca vergonha, isso que você tá fazendo não tem graça nenhuma. Você não tem graça nenhuma. Onde que tem graça você tá sorrindo aí? E eu chamo a atenção até dos outros que estão sorrindo, dando risada. Vocês estão rindo o quê? Que o chefe está fazendo Gyakutai contra o funcionário? Vocês estão rindo a atitude perversa que o chefe está fazendo com o coitado do trabalhador, que esse ato de ir contra o trabalhador não é nível de que chegue a punir o trabalhador. Você tá por que vocês estão rindo? Aqui é uma atitude de achar graça? Vocês estão achando graça de quê? Não tem graça nenhuma essa ação perversa desse chefe aí, e você, chefe, é um irresponsável, porque você não deveria estar nem na sua posição de chefe, porque você não sabe, você não tem discernimento para identificar até que nível, a partir de qual nível que você deve usar uma punição contra o trabalhador, e mesmo que tenha que dar uma punição no trabalhador, a nível trabalhista, a nível de leis trabalhistas, você não deve pegar a cogitar o trabalhador, você não deve oprimi-lo na frente de todos. Você tiver de dar advertência nele, puni-lo ele por causa de uma infração dentro da empresa, infração de uma regra da empresa, segundo o Shugyokusoku da empresa, segundo o livro de normas internas da empresa, o regimento interno da empresa. Você tem que pegar ele e levar ele lá no escritório, conversar calmo com ele: olha, você infringiu a regra da empresa no artigo tal aqui, tá? Você concorda? É assim, então, tá, me desculpa, mas eu vou ter que aplicar essa punição em você. E essa punição aqui é referente ao seu mau comportamento da empresa, referente a esse artigo, feriu esse artigo. Então eu vou ter que despedir uma carta para você. Essa carta vai te impedir de trabalhar durante 14 dias. Então a empresa, ela não tem a autorização, ela não tem a permissão por lei de penalizar a ponto de multá-lo, mas a empresa tem o direito,
por lei de impedir o trabalhador de trabalhar. Então a empresa, ao invés de multar ele em 100 mil ienes, porque não pode multar em 100 mil ienes, exemplo que aí na empresa, por lei, ela tem direito de punir, por exemplo, impedir o trabalhador de trabalhar durante 14 dias, dependendo do Shugukisou, dependendo do livro interno, da regimento interno da empresa. Exemplo que esteja lá 14 dias vai ser de punição, impedindo o trabalhador de trabalhar. E esses 14 exemplos, né, gente? Exemplo que esses 14 dias é equivalente a 100 mil ienes. Pronto, você está impedido de trabalhar desde essa data aqui, desse mês, até na data tal, desse mês, que dá total de 14 dias, estou impedindo você de trabalhar. Então, você vai começar a trabalhar só depois de eu emitir uma autorização para que você possa começar a trabalhar. Então, é referente a 14 dias, exemplo, que você está impedido de trabalhar, evitou você trabalhar 14 dias, que é equivalente a 100 mil ienes, quer dizer, eu perdi 100 mil ienes porque eu fiquei impedido de trabalhar porque eu tive má conduta na empresa. Eu reconheço que eu tive má conduta na empresa, eu briguei, eu fiz tal coisa, eu fiz o itazurá na empresa, eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma ultrapassagem, eu fiz enganei um funcionário, eu fiz uma palhaçada, uma brincadeira que não devia, de mau gosto. Aí, segundo o regimento interno, eu feri essa lei, esse artigo, e eu reconheço que eu estou sendo punido por causa disso. Aí sim eu tenho que ficar parado em casa porque eu fui punido na empresa. Então, a nível de punição, o chefe tem que ver o regimento interno para ver se fere mesmo o artigo, o regimento da empresa que está no Shugukisou lá. Se não haver, se não encaixar em nenhum artigo, o que o funcionário fez, que é o que? Esqueci de trocar o papel de toalha lá da pia da pia do trabalho, lá da pia da onde cozinha lá. Aí o funcionário esqueceu de repor refil. Aí vai lá, seu belezão de chefe vagabundo, vai lá no seu livro interno da empresa, vai lá, pega lá o regimento interno da empresa e folha a página 1, a página 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 50, nossa, 60 páginas aqui no livro. Eu não estou achando nenhum artigo que encaixe para que um funcionário esqueça um papel, papel toalha num banheiro, na cozinha, para quem esqueceu de repor um novo papel de toalha na cozinha ou no banheiro, um papel higiênico, se é punido por 14 dias. Não vai haver essa merda de artigo nessa porra desse livro de normas internas, regimento interno da empresa. Não vai haver nenhum artigo referente a que você possa punir o seu funcionário, seu filho de uma puta. Vocês que ficam aí aplaudindo o seu chefe vagabundo a esmagar o seu colega de trabalho a nível que não diz respeito à punição a nenhum trabalhador, usando leis bosta nenhuma, que não existe regra nenhuma, não existe nenhuma lei que aprove a atitude perversa do seu chefe, filho de uma puta, e vocês vão lá e ficam aplaudindo o seu chefe, filho de uma puta. Quer saber de uma coisa? Vocês também são um bando de filho de uma puta que fica dando risada, fica aplaudindo o seu bosta de chefe. O seu chefe não é nem chefe, não deveria nem ser chefe para estar nesse nível de chefe lá, para punir, esmagar o funcionário, porque ele não sabe nem ter ter discernimento para poder diferenciar se ele pode ou não punir o funcionário, se ele pode ou não usar uma punição, uma advertência. Se ele não consegue nem dividir, não consegue nem diferenciar de uma de outra, quer dizer que ele não é chefe,
bosta nenhuma, ele tá errado nesse posto. Quem colocou ele de chefe que tá errado também é um filho de uma puta. E vocês, subordinados que ficam aí aplaudindo o chefe, vocês também são cambadas de filho de uma puta, porque vocês também ficam omissos. Vá pra puta que pariu, vocês que ficam aplaudindo o chefe, são omissos, faz bosta nenhuma, não bate na mesa, tem que bater na mesa e falar pro seu chefe: chefe, para com essa pouca de vergonha, porque você é um irresponsável, fica esmagando o nosso colega de trabalho, o nosso colega de trabalho, ele não merece punição, só porque ele esqueceu de apagar a luz do banheiro, só porque ele esqueceu de repor o papel toalha da cozinha do trabalho. Isso não cabe punição, isso só cabe falar: ô colega, você esqueceu, tá bom, por favor, se você puder colocar, é a nível disso, não é a nível de punição, cacete. Vai pra puta que pariu, vocês que ficam aplaudindo seus bosta de chefe, passar a mão na cabeça de um chefe vagabundo desse. O seu chefe tem que ser punido, e vocês que também tem que ser punido, tem que ser processado. Se eu ver um colega meu sendo esmagado por um chefe vagabundo, eu vou chamar a atenção do chefe. Eu chamo a atenção do chefe. E se eu ver uns colegas meus de trabalho aplaudindo o chefe, dando risada amarela, com sorriso amarelo, sorrindo pelas atitudes perversas do chefe, eu vou apontar o dedo para cada um dos colegas de trabalho. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão rindo porque o que o chefe está fazendo uma desgraça contra o seu colega de trabalho? E por que vocês estão rindo? Tem alguma coisa engraçada aqui para vocês estão rindo? Porque o chefe está esmagando o nosso colega de trabalho. E por que vocês estão rindo, seus filhos de umas puta? Para de rir aí, ou vocês também não deveriam. Vocês não mereciam estar nesse emprego também, não, seus cambados de filhos de umas puta. Vocês é o mesmo lá, é o mesmo lixo que o seu chefe que fica esmagando o colega de trabalho, pô. Vocês são omissos. Eu não consigo ser omisso não, gente. Eu não tenho sangue de barata, eu não vou. A não ser vocês têm sangue de barata, vai pra puta que pariu, ó. Um colega meu veio falar isso pra mim, como assim? Ele falou: não, eu vou falar umas bostas pro chefe. Ele tem que ouvir merda. Se ele faz merda, ele vai ter que ouvir a merda. Eu pego a mesma merda que ele jogou num ventilador, eu jogo na cara dele, do chefe. E eu quero ver você fazer alguma coisa comigo, porque eu tô jogando a mesma bosta que você jogou num colega de trabalho. Eu tô pegando essas bostas do chão e fazer você engolir, chefe. Se você fizer isso na minha frente, você vai ouvir bosta, porque você está fazendo bosta com um trabalhador. Você merece comer bosta. E vocês que ficam dando risada amarela, aplaudindo seu chefe, a mesma bosta que o chefe jogou em cima lá, eu vou fazer vocês comer também, seus bosta, seus merda. Vocês não merecem trabalhar num ambiente contaminado. Um ambiente contaminado tem que ser cortado, podado pela raiz. Vocês não devem aplaudir o chefe que faz um ambiente contaminado, não. Porra, pra puta que pariu vocês, ó. Vocês conseguem dormir numa cama suja? Vocês conseguem morar num apartamento sujo? Vocês conseguem, por acaso, comer numa mesa toda bagunçada? Se vocês gostam de comer tudo num ambiente bagunçado, na sua casa bagunçada, então você não merece ficar trabalhando num ambiente limpo, num ambiente bom, numa fábrica boa, numa empresa boa, onde todo mundo é educado. Saia dessa empresa, deixa alguém que merece esse emprego, que merece uma pessoa que gosta de trabalhar num ambiente limpo, educado. Sai dessa empresa e vai para um lugar um lugar de lixo, porque você está atrapalhando a vaga daquele que trabalhar direitinho. Você está no lugar errado, você que é omisso aí, fica aplaudindo um chefe, filho de uma puta. Você também é um filho de uma puta, você. E quem não tá gostando desse vídeo, vai pra puta que pariu você também. Você muda de canal, vai pra outro canal, filho de uma puta, porque aqui eu falo na verdade na tua cara. Se você não estiver gostando do que eu tô falando aqui, vai pra merda, você me bloqueia. Eu não tô aqui pra ficar fazendo um vidinho de bonitinho pra todo mundo. Ai, que legal, ele falou umas coisas bonitas. Aqui não tem que falar bonito, não. Aqui tem que falar a verdade. E se você não gostou, vai pra puta que pariu você, seu Joãozinho, sua Joãozinha. Aqui não tem essa de ser omisso, não. Eu não gosto de gente omissa, eu não gosto de gente ver a desgraça acontecendo e ficar aplaudindo o chefe vagabundo continuar fazendo coisas de desgraça, não. Pra merda vocês, ó. Pô, até derrubei aqui o café na minha mão, ó. Vamos supor que isso aqui seja a bosta do chefe.
que o chefe esmaga seu funcionário. Então ele merece comer a bosta na cara dele de volta. Essa merda, pô. Eu vejo umas situações assim, eu ouço umas situações assim. Ai, cara, não me sujei até o carro, porque sujei o meu terno. Eu fico nervoso. Uma situação dessa, puta que lá merda. Ouvi meu colega lá falar isso. Eu fiquei muito... Nossa, não é a situação de ficar só com dó da pessoa, gente. É uma coisa de ficar com dó. Ai, eu fiquei com dó de você. Vai pra puta que pariu, pô. Vocês conversar só conversa de dó, não é conversa de dó. Ai, vamos lá, ai, eu fiquei com dó de você. E daí que você ficou com dó? Vai melhorar, vai ajudar alguma coisa? O que você tá narrando que ficou com dó? Se você fala ou não fala, você falando que ficou com dó e ficar quieto é a mesma coisa, porque se você ficar falando, eu fiquei com dó de você, daquela situação do chefe, fez isso com você, e aí, vai melhorar alguma coisa? Vai ajudar alguma coisa você narrar que ficou com dó? Você fala que ficou com dó, mas não fez bosta nenhuma, então não ajuda nada. Não acontece nada você falar que ficou com dó do seu colega. Então, calha a boca, pare de falar que ficou com dó. Se você tiver de falar que ficou com dó, tá com dózinha do seu coleguinha porque ele foi esmagado por seu bosta de um chefe, é melhor quando você fala ficou com dó, então vai lá e faz alguma coisa. Mete a boca no seu chefe, aí sim funciona. Eu fiquei com tanta dó de você que eu não aguentei ficar omisso, fui lá e falei umas boas. Nossa, você foi lá falar umas boas pro chefe, foi? Eu fiquei com tanta dó de você, aí que eu não aguentei, eu fui lá, falei umas boas pro chefe. Aí sim, aí eu te aplaudo, cara. Aí eu te aplaudo você, porque você falou, ficou com dó do seu colega de trabalho, você tomou as dores e foi e falou umas boas pro seu chefe. Aí sim aí eu aplaudo você. Aí sim aí você é do meu time. Agora, ficou com dó, só falar que ficou com dó significa, é como se fosse assim, eu compreendo o seu sofrimento, mas eu vou ficar omisso aqui, tá? Eu só tô dizendo que eu compreendo a sua dor, eu só compreendo a sua dor. Mas não, eu só quis dizer que eu compreendo a sua dor, mas eu não posso fazer nada, porque vai que eu levo um cubi, eu prefiro não levar cubi porque eu acabei de entrar na empresa. Eu só tô me solidarizando com a sua dor, só, mas eu não posso ir lá eu não posso chamar a atenção do chefe. Pode sim chamar a atenção do chefe. Você que é trabalhador, você pode sim chamar a atenção do chefe. Não existe uma lei que proíbe o subordinado de chamar a atenção do chefe. O subordinado pode chamar a atenção do chefe se ele estiver fazendo coisa errada, porra. Pare de ficar achando que o chefe, ele é um deus. O chefe é um deus e se você abrir uma boca ou uma vírgula contra ele, você é punido. Não existe essa lei. Eu falei que o chefe tá errado na cara dele, o chefe me mandou embora. Aí vamos lá, mandou embora. Aí, o que aconteceu? Ô, seu juiz, eu fiz isso, chamei a atenção do chefe porque ele fez isso, tá? Chamou uma decisão esmagando meu colega de trabalho. Aí ele me mandou embora. Põe uma situação dessa na mesa do juiz para ver se o juiz vai dar aprovação para a sua demissão, porque o chefe te demitiu, porque você chamou a atenção dele. O juiz vai aplaudir você. O juiz vai anular sua demissão, porque há uma demissão arbitrária, porque não tem nada a ver uma coisa com outra. Quer dizer, resumindo já, de antemão para vocês, subordinado pode sim chamar a atenção do chefe na cara dele. Não tem problema nenhum. E esse chefe vagabundo que se te demitir porque você chamou a atenção, você processa ele, porque a demissão é anulada no tribunal, porque é uma demissão arbitrária. Todo funcionário subordinado pode chamar a atenção do chefe. E se for dono da empresa, também pode ser chamada a atenção pelo subordinado, se caso esse patrão, esse dono da empresa, estiver fazendo alguma coisa
de yakutai, aborrecimento, de assédio moral contra o seu colega de trabalho, você pode chamar a atenção do o dono da empresa, o dono da fábrica, não tem problema nenhum. Não vai ter uma lei que te proíbe. E caso o patrão, o dono da empresa, o chefão, o grandalhão, o presidentão lá te mandar embora, você processa. Se ele se processa a empresa, eu quero ver ele se defender no trabalho, na frente do juiz, que a demissão sua foi honesta, foi justa, porque ele me chamou minha atenção, seu juiz. Eu sou o dono dessa companhia gigante aqui do tamanho da cidade. Aí o juiz, meu filho, e ele é o Joãozinho pequenininho lá, que ganha um salário mínimo. Ele chamou sua atenção de você, chefão poderosão, dono da cidade, porque você estava errado, chamou e puniu a atenção do outro colega, porque o outro colega dele só esqueceu de repor o papel, o papel toalha na cozinha, e você estava esmagando ele. Aí o seu subordinado, ele só foi chamar a atenção de você, seu dono da empresa, dono da fábrica toda, dono da cidade. Ele chamou a atenção de você porque você está errado, e aí você foi e mandou ir embora. Então você acha que está certo isso? Você não acha que a sua demissão é muito arbitrária? Você não acha que você excedeu demais na demissão, não? Você deveria? Eu não vejo que você tem direito de demitir o funcionário que te deu um chamado de sua atenção. E eu vou anular a demissão do Joãozinho e você vai ter que recontratá-lo de novo, tá? Seu chefe. E todo esse ano, 2 anos que ele ficou parado, você vai ter que pagar todos os salários dos 2 anos para ele, porque eu estou anulando a demissão dele, tá bom? Seu dono da cidade, seu bonzudo. E o pequenininho do Joãozinho vai ganhar essa ação, sim. Então, o Joãozinho tem direito de chamar a atenção do chefão e do dono da empresa, caso também ele for arbitrário contra ele ou contra os colegas de trabalho. Então, vocês que ficam omissos dentro da empresa, vocês são os filhos de umas putas. Pare de ser omisso dentro da empresa e comece a apontar o dedo na cara do seu chefe quando ele merecer, porque ele está sendo opressivo, ele está opreendido, está reprimindo um colega seu de trabalho. Não fique omisso. Tome uma posição não uma posição de que eu vou ser o herói da empresa, não, é uma coisa honesta. Seja honesto de não ver uma coisa ruim, de uma coisa negra, de uma coisa negativa acontecendo dentro da empresa, e não fica aplaudindo. É só vocês não ficar aplaudindo, é só vocês não ficarem junto, de mão dadas, com um vagabundo, filho de uma puta de um chefe que fica fazendo pauahara, securrara dentro da empresa, morahara, harassment da empresa, assédio moral, yakutai, judiar, maus tratos. É só você não ficar dando a mão pra ele, que você não é um igual ele. E pare de ficar omisso, só isso. Já quase 8 horas. Eu nem cumprimentei as pessoas aqui, vou cumprimentar um por uma. Olá, bom dia, Rosana Ueso, tudo bem? Ohayou gozaimasu. Andréia Sakamoto, tudo bem? Ohayou gozaimasu. Andréia Sakamoto. Ô, Maki-san, ohayou gozaimasu, tudo bem? Boa sexta-feira para vocês. A Rosana Ueso concorda com o que eu falei. Obrigado, Rosana, é isso mesmo. Só não ter gente que fique, as pessoas ficarem omissas. Eu não gosto de pessoas omissas dentro do trabalho. Eu não sou omisso dentro do trabalho. Se eu ver uma coisa errada, eu não fico quieto. Então, se o chefe quiser fazer alguma coisa errada, faça não na minha presença, porque se eu souber, se eu ver, você tá ferrado. Eu tô, seu chefinho, você tá ferrado na minha mão. Se você fizer uma besteira. E a minha cara de preocupado.
preocupado. Hilari, lari, lari, ho, ho, ho. Se você falar que vai me demitir porque eu chamei a sua atenção porque você estava oprimindo um colega meu de trabalho, a minha cara de preocupado, eu vou contar a música da Xuxa na tua frente. Hilari, lari, lari, ho, 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 ihu, ihu, ihu. E eu com isso, chefinho, ihu, ihu, ihu. Você vai me mandar embora? Ihu, ihu, ihu. Então experimente me mandar embora. Ihu, ihu, ihu. Que você vai ver um processo na justiça. Ihu, ihu, ihu. Aí vamos ver quem canta melhor. Quem canta melhor, quem ri por último. Chefinho vagabundo não merece meu respeito e ponto final. E tchau, tenha um bom dia pra vocês. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira pra vocês, gente. Sextou, hein? Não vai beber e não vai dirigir. Tome cuidado no trânsito e no trabalho. Boa tarde, bom dia, boa noite pra vocês. Um abraço, bye bye.